Olha, o vídeo já vai entrar, mas deixa eu te falar uma coisa. Manda uma mensagem para esse WhatsApp aqui. Em breve nós vamos lançar um curso de física quântica para leigos. Você vai aprender física quântica de verdade. Você vai aprender que física quântica é uma ciência com um professor de física, com alguém que conhece do que está falando, ok? Manda uma mensagem para você receber informações primeiro que todo mundo, ok? Não deixa de mandar, o vídeo está entrando aí, segura. Seria possível aprender física quântica com os filmes dos Vingadores, os filmes da Marvel que tratam sobre física quântica, ou relatividade, ou física de partícula? Será que os conceitos ali estão corretos? Será que é possível pensar que ali você tem conceitos científicos realmente? É sobre isso que a gente vai falar hoje com você. Segura aí. Olá, meus amigos de Educação Científica e Física, bem-vindo ao nosso canal, vídeo novo no canal. Eu sou Paulo Henrique e vou falar com vocês sobre isso daí, né? Na nossa jornada, falando sobre física quântica e física moderna. É possível que os Vingadores e os filmes da Marvel tenham ensinado alguma coisa sobre física para nós? Essa é a grande questão, né? Então eu vou fazer aqui um apanhado de algumas situações dos filmes da Marvel que eu assisti e sobre os conceitos de física que aparecem nesses filmes. Neste vídeo eu vou priorizar a discussão sobre física quântica, né? Dá para falar sobre relatividade também, dá para falar sobre outras questões, mas nesse vídeo eu vou priorizar a discussão sobre física quântica. E para a gente começar a pensar nessa questão, né? Talvez o filme que possa trazer um pouco mais de impacto seja o filme do Homem-Formiga, né? No filme do Homem-Formiga você tem algumas situações, a gente podia pensar numa situação extremamente complexa, que é o fato dele se diminuir de tamanho e se miniaturizar, né? Quer dizer, quando ele se torna miniatura, o que acontece com o tamanho atômico que o constitui? Esta talvez seria uma primeira pergunta, né? Se os átomos eles são formados por um núcleo e os elétrons, né? Quando ele diminui, o que está diminuindo? Está diminuindo todo o tamanho desses átomos, isso significa que a massa deles se altera, ou os átomos estão se apertando ali, né? Tendo espaços entre eles e esses espaços são diminuídos, né? Pelo que a gente vê quando o Homem-Formiga aumenta muito de tamanho, né? A força dele aumenta também, né? Então a gente talvez lá no universo da Marvel tenha de pensar numa criação de massa, né? A massa sendo criada ali porque ele ganha força, né? Bom, nesse sentido é só uma observação, isso não tem a ver com a física quântica em si, mas quando ele diminui muito, que é o processo inverso, então tecnicamente se ele ganha massa quando aumenta, ele está perdendo massa quando diminui, né? E nos filmes ele chega numa determinada situação lá num tamanho muito pequeno, né? Então você tem lá o Hank Pym e a esposa dele lá, que é feita pela Michelle Pfeiffer, o filme, e ela acaba ficando presa no reino quântico, né? E o Scott Lang, que é o Homem-Formiga atual, né, consegue ir até o reino quântico e retornar do reino quântico, né? E eles utilizam a ideia de que, olha, ele ficou tão pequeno até o limite da matéria, que é o limite subatômico, né? Então a primeira coisa talvez que a gente tenha que dizer é que o limite da matéria, o limite subatômico, está na escala de Planck, que é muito menor do que uma escala atômica de partícula, né? Planck, para quem não conhece, é um dos reconhecidos fundadores da física quântica, tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aí no final para você ver. Ele fala de constantes universais, então ele fala da constante gravitacional, constante, a velocidade da luz, que é uma constante, existe a constante de Planck também, e ele fala das 5 grandes grandezas, né? Espaço, tempo, massa, temperatura e carga, né?
E a partir dessa ideia de pensar o mundo físico em relação às constantes, a gente chega num valor que seria um valor de um espaço descontínuo, né? Então imagina que o espaço fosse uma substância, esse espaço que a gente vive fosse uma substância, e eu conseguisse ir olhando ele cada vez menor, cada vez menor, cada vez melhor, cada vez menor, que ele, quando eu chegasse com super ultra microscópio que não existe, né, que faça isso, eu conseguiria observar o espaço entre, digamos, uma partícula ou uma partícula fundamental de espaço e a outra. Isso dá na ordem de 10 a menos 35, né? É 100 trilhões de vezes menor do que um núcleo atômico, né? Então, esse seria o menor tamanho possível. Então, o menor tamanho possível seria na escala de Planck, né? Então, eles usam no filme a expressão mundo subatômico, mas talvez a leitura correta seria a leitura de Planck. Uma outra coisa complexa que eles lidam é a questão do tempo, né? Então, a Michelle Pfeiffer, lá, que faz a esposa do Hank Pym, ela fica 30 anos presa no mundo quântico, ela volta, esses 30 anos se passaram para ela normalmente. Quando você vai para o Ultimato, o Scott Lang fica 5 horas para ele no mundo quântico e se passou 5 anos para nós aqui no mundo macroscópico, né? Eles usam um conceito meio relativístico, aí meio estranho, que não se comporta esse conceito dentro da mecânica quântica, né? Eles citam no filme o paradoxo EPR, né? Que é Einstein, Podolsky e Rose, que é um paradoxo chamado de emaranhamento quântico. Tem um vídeo aqui no canal sobre emaranhamento quântico, mas seria uma conexão espacial que existiria, né, entre dois fótons que interagiram. Na medida em que você mexe num fóton aqui, você provoca uma mudança num outro fóton que está a uma distância deste fóton quase que instantaneamente. Vale dizer que a gente está falando de mundo quântico e a gente não pode confundir isso com velocidade da luz no mundo macroscópico, né? E eles acabam utilizando conceitos que no mundo quântico você vai ficando bem menor, né? Da ordem subatômica, que é o que eles usam no filme, e você consegue viajar para o passado, né? Cabe um vídeo depois para falar essa questão sobre viagem ao passado, ainda que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tem um experimento que foi feito na China, na Universidade Federal do ABC, se eu não me engano, foi feito também, sobre um emaranhamento temporal, né? Um emaranhamento temporal de partícula. Mas a gente não pode confundir o tempo de partícula com o nosso tempo, a nossa marcação de tempo, né? Tem uma reversão temporal um tanto quanto matemática nessa história, e a gente não pode confundir as duas coisas, né? Então essa ideia de você ir para o mundo quântico e conseguir túneis onde as leis da física se tornem relevantes, isso não acontece exatamente no mundo subatômico, né? A conservação de energia, a quantidade de movimento, ainda que numa questão probabilística, estão presentes ali, né? Claro que as leis newtonianas clássicas não valem naquele contexto, mas você tem leis que valem, e a coisa que não é que tudo ali se torne relevante, né? Agora, você transportar a matéria, transportar um ser formado por partículas e reproduzi-lo ele em outro ponto, obviamente é uma questão ficcional, e a gente não está aqui para dizer que o filme é ruim por causa disso, muito pelo contrário, porque nós gostamos do filme, mas para dizer que o mundo quântico não funciona assim, exatamente assim. Você está numa escala muito menor, né? E você pensar em viagens temporais para o passado, são viagens muito complicadas, mesmo dentro da relatividade, de a gente lidar nesta maneira, né? Assim como abordou De Volta para o Futuro, que eles chegam a criticar, eles falam que eles voltam para um passado de uma outra linha temporal, falam de multiverso, né? Então é importante dizer que essa questão de multiverso é uma questão muito mais matemática do que real, né? Ela aparece matematicamente numa questão de simetria espacial, né? Muito mais nesse sentido do que numa questão de realidade em si. Bom, e tem a questão das partículas PIN, né? Partículas PIN obviamente não existem, né?
A física de partícula é uma área da física muito bem elaborada, né? Está muito bem resolvida, né? Você tem dois grandes grupos de partícula, como partículas formadoras de matéria, como os quarks, tem a ver com os gluons que formam os quarks. Você tem partículas transmissoras de força, né? Como os fótons, né? Que tem a ver com a energia, as ondas eletromagnéticas, eles transmitem força. Você tem partículas de dois grandes grupos diferentes, né? Mas as partículas spin não existem e elas nem têm este papel, né? Fundamental. Então a discussão quântica, e eu tenho muito canal nerd aí que fala da irrelevância do mundo quântico e fala com o mundo quântico com muita propriedade. O mundo quântico é um mundo subatômico, onde os efeitos observáveis, né, possíveis são probabilísticos, porque a energia neste universo é uma energia dada de forma dependente do comprimento de onda, né? E esse comprimento de onda gera uma frequência, e quanto maior a frequência, maior a energia para cada tipo de onda que você está estudando. Então você tem pequenos pacotes de energia neste mundo. Uma outra característica deste mundo é a dificuldade de você estabelecer de forma determinística o que é uma partícula e o que é uma onda, né? E isso vai ter muito a ver com o tipo de experimento que você está fazendo. Mas isso não tem nenhuma questão de viagem temporal, né? Ainda que você tenha reversões temporais sendo ditas por aí, né? E nem com irrelevância de leis da física, tem leis muito bem construídas que valem ali também, ok? Bom, se eu deixei de falar alguma coisa, comenta aí, alguma dúvida que você teve neste filme, alguma observação, alguma coisa que você leu, se quiser que a gente comente, coloca aí no canal, dependendo do número de comentários, a gente pode fazer um vídeo resposta sobre isso e explorar mais essas questões associadas à física quântica. Não esqueça de se inscrever nesse canal, o nosso curso de Física Quântica está chegando, portanto, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, não esquece, em breve a gente vai divulgá-lo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.